Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula aqui do nosso canal, tá? E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder das palavras, pessoal, tá? A gente precisa entender o porquê que as palavras têm poder, tá? Da onde surgiu isso, tá? Se é realmente necessário a gente usar as palavras, a forma correta da gente usar as palavras, tá bom? Se faz efeito mesmo ou não. Vamos entender isso, né? Porque a gente ouve muitas pessoas falando, faz afirmações. Afirmações, elas adiantam, elas não adiantam. Né? Vamos entender isso aqui melhor, vamos desmistificar algumas coisas, ok? Então, tudo começa e termina na sua mente, tá? Vamos entender, né, o que se passa aqui, tá? Nesse método aqui que eu trouxe para vocês. Você não é apenas matéria ou massa. Pessoal, o que quer dizer aqui? Você não é apenas aquilo que você vê no espelho, né? Você não é apenas o corpo físico que você vê, você é muito mais do que isso. E para comprovar isso, pessoal, eu trouxe duas imagens, duas fotografias, tá? Reais. Essas duas fotografias aqui, elas são um método fotográfico chamado Kirlian, tá? É um método que permite ver a aura da pessoa como pura energia. Essa técnica veio para provar que somos energia elétrica e magnética. Pessoal, é o seguinte, é chamado Kirlian porque o dono desse experimento se chamava Kirlian, né? O que acontece? Esse cara, esse cientista, ele resolveu fazer esse experimento para pegar a aura da pessoa, para ver se a pessoa ela realmente tinha alguma energia ou não. Só que isso era apenas para os seres humanos. Ele nunca imaginou que ele poderia ver a aura, por exemplo, de uma chave, como vocês estão vendo aqui, né? Isso só foi descoberto que tudo tem aura, tudo tem energia a partir do momento que ele conseguiu observar isso aqui. Vocês estão vendo isso aqui, roxinho? É a energia, tá? Elétrica. Ele conseguiu pegar de folhas, vocês estão vendo? De um casco de caracol, a mão aqui, ó, de uma pessoa, uma moeda. Então é pra gente entender. Tudo tem energia, tá? Tudo tem uma energia elétrica. Nós temos tudo, pessoal. Uma caneta tem, qualquer coisa tem uma energia elétrica. Pedrinha que tá no chão tem uma energia elétrica. Tudo. Sua casa, sua cama, tá? A xícara que você toma o seu café, seu carro, tudo tem. Aqui já é um outro experimento, tá? Que é de Masaru Emoto. O que acontece? Esse cara aqui, ele fez o seguinte, ele pegou o arroz pronto, dividiu na mesma quantidade, na mesma proporção, colocou uma porção num potinho, outra porção no outro potinho. Um potinho ele começou a falar palavras de amor, no outro potinho ele falou palavras de ódio. Passado um mês, ficou dentro, né? O arroz ficou dentro desses potinhos durante um mês, ele falando as palavras. Passado um mês, o potinho que ele usou a palavra de amor fermentou normalmente. Ele observou que fermentou normalmente. Já o outro potinho que ele usou as palavras negativas, né, a palavra de ódio, ele percebeu que mudou a coloração, mofou o arroz, ficou amarelado. Em vez de fermentar naturalmente, ali teve uma outra química, tá? E aí, como se não bastasse, ele resolveu fazer um outro experimento, só para confirmar, tá? De que aquele lá do arroz era verdadeiro. Então ele pegou a água, ele botou nos frascos a mesma quantidade de água, ele fez muito parecido com o de arroz. E aí botou na geladeira, congelou e conforme foi passando, durante um mês, conforme foi passando esse mês inteiro, ele falou pro primeiro vidrinho congelado, né, a água ali congelada, a palavra amor. O segundo, obrigado. O terceiro, apoio. O quarto, ódio. O quinto, palavras de insulto. E o último, maldição. Pessoal, como vocês podem observar, toda a parte aqui de cima tem basicamente a mesma coloração, certo? Eles cristalizaram de forma diferente, mas a gente pode até aí fazer uma semelhança com uma flor, né? Aqui, ó, com uns galinhos, umas folhas, certo? Aqui, ó. Esse aqui, ó,
muito parecido com uma rosa dentro, como vocês podem observar. Já os de baixo, não. Os de baixo, eles cristalizaram totalmente diferente. Mudou a coloração, mudou a forma, né? O desenho da água, né? Do cristal, mudou totalmente. Está totalmente diferente da parte, né? Dos de cima. Como vocês podem observar aqui, ó. O ódio, palavras de insulto e maldição. Olha como é que cristalizou isso, né? Então, assim, aqui ele ainda usou a música também, tá? No arroz ele não usou a música, mas aqui ele usou a música, para vocês verem a diferença, tá? E eu preferi trazer isso aqui também só para reforçar esse experimento aqui de Emoto. Uma professora, se eu não me engano, de Curitiba, ela resolveu fazer o mesmo experimento com seus alunos, tá? O que ela fez? Ela pegou 2 potinhos, tá? Iguais, do mesmo peso, mesmo tamanho, fez o arroz com arroz pronto, ela colocou a mesma medida de arroz em cada potinho, pediu para os seus alunos formarem uma roda e botou um desses potinhos no centro e os alunos falavam, né, todas as palavras de amor que eles ouviam durante o dia. Seus familiares, dos seus amigos, professores, e aí eles falaram, fizeram isso durante um mês. No outro potinho, a mesma coisa, só que com palavras de ódio. Tudo que eles ouviam que não agradava, que eles sabiam que era ruim, eles tinham que falar para esse potinho aqui. E aí, passado um mês fazendo esse exercício, a professora observou, né, juntamente com os alunos, que o potinho que eles falaram palavras positivas, palavras de amor, fermentou normalmente. E o potinho que eles falaram palavra de ódio, né, palavras negativas, fermentou de uma forma diferente, estava com um aspecto totalmente diferente e além de fazer a fermentação diferente, ele mofou, tá? E aqui a gente vai entender como é que funciona essa questão do poder, né? Vamos supor que tem você e uma outra pessoa, vocês estão discutindo, tá? E aí você pensou numa coisa, né? Teve um pensamento, tá? E esse pensamento ele gerou uma emoção. Não esquecendo que vocês estão numa discussão, ele gerou uma emoção. Essa emoção você sentiu, vamos supor que seja a raiva. Você sentiu, né? A raiva. E aí acabou que você não se controlou e você falou o que estava no seu pensamento, né? Ali na sua mente. Você falou o seu pensamento. Você explanou ali. Colocou para fora. E a partir desse momento, o seu corpo ele vai começar a liberar, tá? Fazer uma liberação química de acordo com o pensamento e com a emoção que você teve. No caso, como foi um pensamento ruim, né? Pensamentos negativos, você acabou ali liberando emoções negativas, o seu corpo ele vai sim ter uma reação química negativa, vai começar a liberar hormônios que te fazem mal, hormônios que te levam à tristeza, que te levam a mais raiva, que te levam a ficar deprimido, ok? E o inverso, a mesma coisa, tá? Vamos supor que você está num papo com um amigo, num papo bem gostoso, e aí você pensou em coisas legais, em coisas positivas, você teve uma emoção e você sentiu felicidade, você sentiu alegria. Por conta disso, você falou para o seu amigo o pensamento, uma lembrança que você teve, e todo esse processo gerou uma reação química no seu corpo, tá? Que vai liberar, por exemplo, o hormônio da felicidade, vai fazer com que você se sinta bem, com que você se sinta feliz, otimista, para cima, alegre, entendeu? É assim que funciona os pensamentos, as emoções dentro do nosso corpo, tá? Aqui, pessoal, a gente vai entender como é que funciona essa questão da mente consciente, os pensamentos, como passa para a mente subconsciente as emoções, corpo e as reações químicas, tá? Vamos entender isso aqui. Como que funciona? Os pensamentos, pessoal, primeiro eles passam para a mente consciente. A mente consciente, vamos falar que ela é rasa. O Bob Proctor, ele traz até esse conceito. Mente consciente rasa e mente subconsciente profunda, tá? Então, enquanto o pensamento ele está na mente consciente, essa mente ela tem como escolher, fazer escolhas, tá? Ela não se envolve, ela não tem emoção, tá? Mas a partir do momento que não faz essa seleção e passa, consegue penetrar para o subconsciente, aí já não tem mais como fazer escolhas. O subconsciente ele não consegue fazer essas escolhas, ele não consegue perceber ali
o que faz sentido e o que não faz, ok? Porque já é uma parte mais profunda da nossa mente, tá? E é na mente subconsciente que é gerada as emoções. Essa mente subconsciente, ela é pura emoção. E é por isso, inclusive, que ela não consegue fazer essa distinção, tá? De pensamentos. Essas emoções, pessoal, eu tenho certeza que vocês já sentiram, né? Por exemplo, quem é pai, quem é mãe, vai confirmar isso, com certeza. Você teve uma emoção lá, seu bebê nasceu, você vai ver, pela primeira vez, o seu corpo, ele responde isso. Não responde? Você sente o coração batendo mais forte, você sente um frio na barriga, você sente a mão gelar, suar. É isso. São as emoções, tá? Que estão atingindo o seu corpo fisicamente, tá? É por isso que você tem essas sensações, tá? É a parte física do seu corpo, para você ver como está conectado mente, emoção e corpo, tá? E quando isso acontece, quando o seu corpo, ele de alguma forma, ele libera isso, né? Ele sente essas liberações dessas emoções, o que acontece? Acontece a reação química, né? Vai liberar ali dentro do seu corpo químicas, tá? Substâncias químicas, que é aquilo que eu falei, que vão produzir energia boa ou não, tá? Vai depender aí de como é o seu pensamento, de como foi essa emoção, tá? De como se deu isso, ok? Aqui é assim, ó. Tá vendo? Você aqui, você teve uma emoção, tá? Essa emoção fez você vibrar, tá? Vamos colocar que você teve aí, você tem, não sei, vamos dar um exemplo. Você tem um exemplo que teve o bebê, vamos manter assim, teve lá o seu filho, ou então tá apaixonado ou apaixonada, e aí você tem as emoções com você, certo? Emoções boas, emoções, né? Você quer estar com a pessoa, você quer ver o seu neném, você quer segurar o seu neném, quer cuidar dele e tudo mais. E aí você começa a vibrar, né? Você começa a ter vibrações, o seu corpo começa a vibrar. Essa vibração, ela vai expandindo, ok? Vai expandindo. E aí o que acontece? Quando essa vibração ela expande, seus pensamentos, né? No caso eu dei o exemplo de algo bom, os seus pensamentos eles são positivos, ok? Suas emoções são positivas, a vibração são positivas. As palavras, quando elas saem, elas vão sair com uma determinada energia, também com uma determinada vibração. Se são pensamentos positivos, né? Pensamentos bons, de alegria, de felicidade, pensamentos que realmente te elevam, pensamentos que colocam você para cima, essa energia das palavras, elas vão sair na mesma vibração, entende? Agora, se for o contrário, se for pensamentos ruins que te deixam para baixo, que te deprime, as palavras elas vão sair na mesma energia, na mesma vibração de dentro de você, tá? E a pessoa que está recebendo, o ambiente que está recebendo isso, né, que você tá ali, vai ser sentido, as pessoas que estão ali elas vão sentir. O ambiente ele vai sim captar aquela energia, porque lembra da fotografia de Kirlian? Tudo é energia, nós somos energia e tudo que está à nossa volta é energia. Então não tem para onde a gente fugir, tá? Essas energias elas se encontram. Não tem como você ignorar isso, ok? Então o que é importante? É importante a gente entender de verdade, de uma vez por todas, a importância que tem as palavras na nossa vida. Olha, muitas pessoas não acreditam sobre afirmações, sobre palavras, que as palavras têm poder. E eu costumo dizer o seguinte, que já que a pessoa que não acredita que palavras não têm poder, eu faço um desafio. Eu costumo falar o seguinte, já que você não acredita, então eu quero que você passe um mês inteiro, falando coisas que te colocam para baixo, mas é falando de verdade, tá? Assim, o máximo de tempo possível falando coisas que te coloque para baixo. E, inclusive, se você em algum momento se sentir feliz por alguma razão durante esse um mês, você tem que se afastar dessa felicidade e retornar para as palavras negativas e retornar para as palavras que vão te colocar para baixo. E aí eu quero ver se você realmente vai seguir um padrão,
normal, digo assim, né? Normal, que é o padrão das pessoas, ou se você vai ficar pior do que as pessoas que têm um padrão normal. Ok? Então, assim, então não tem como a gente falar, a gente ser contra sobre essa afirmação, né? De que as palavras têm poder. Né? Os antigos mesmos falavam, minha avó, inclusive, falava muito isso. Toma cuidado com o que você fala, porque palavra tem poder. E é verdade, tá? Já provei aqui para vocês que palavra tem poder. Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Vamos tomar cuidado com o que a gente pensa, tá? Porque tudo está conectado. Nós temos energia e tudo à nossa volta tem energia. E como é que funciona isso? A gente se conecta com as coisas, a gente se conecta com as pessoas e as pessoas a mesma coisa com a gente, com as coisas. É tudo uma coisa só. Então a gente tem que observar o que a gente fala. Tá bom, pessoal? E para finalizar, eu trouxe a frase de Joseph Murphy que eu acho que cabe muito bem aqui nessa aula, tá? Nunca termine uma declaração negativa. Inverta imediatamente e maravilhas vão acontecer em sua vida. Bom, eu acabei de dar um exemplo aqui, né? Vários exemplos, e ainda falei que para quem não acredita, ter coragem de fazer aí esse teste, ficar um mês só falando palavras negativas para si mesmo e não deixar que a felicidade chegue perto, só palavras negativas. Eu quero ver o que vai acontecer. Bom, eu já sei o que vai acontecer, né? E eu prefiro seguir aqui o que Joseph Murphy fala. Então, pessoal, quando você tiver com algum pensamento negativo, prestes a falar alguma coisa negativa, inverta isso. Na mesma hora, isso é um grande exercício, tá? No início, é difícil mesmo. No início, acaba que se torna algo, como eu posso dizer? Se torna algo um pouco cansativo, mas é o início de tudo é assim, né? Porque é algo novo pra gente. O nosso cérebro, nossa mente, ela ainda não tá adaptada, ela passou aí a vida inteira, né? Até hoje, de uma forma, com uma programação. Mas quando você quer mudar, você tem que fazer algum tipo de energia, né? Você tem que colocar ali algum tipo de esforço. Então façam isso, pessoal. Tá? Inverta imediatamente, ok? Faça o que o Joseph Murphy fala. Inverta imediatamente e espere que maravilhas chegarão até você, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Usem sim as afirmações, as palavras positivas, não deixem de usar, tá? Elas são maravilhas pra gente, ok, pessoal? Um grande abraço para vocês, um beijo no coração, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!